E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um exercício resolvido aqui do canal. O exercício de hoje é do Enem e fala sobre as mudanças de estados físicos da matéria, melhor, sobre os estados físicos da matéria. Então, vamos ver o que ele diz para nós. Acompanhe a leitura comigo aí na tela. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então, o que ele quer de nós no exercício, né? São combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, né? Então, você tem que identificar exatamente isso. Você tem que analisar a tabela e identificar quais são os combustíveis líquidos a temperatura ambiente. Então, como que você fará para identificar a resposta do exercício? Olha só, na primeira coluna você tem a temperatura de fusão. O que é mesmo temperatura de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. É o derretimento, podemos dizer assim, né? E na segunda coluna você tem a temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O combustível, né? A temperatura do combustível a 25 graus Celsius tem que ser ali intermediário, né? Então, você poderia criar aí uma coluna, uma terceira coluna aí no meio, entre os dois, e colocar a temperatura ali, 25 graus Celsius. Em seguida, você analisa qual que é o combustível, que você terá aí uma ordem de temperatura crescente, uma crescente mais coerente, né? Então, olha só, o butano, né? Temperatura de fusão, menos 135. A nossa terceira coluna, 25 graus Celsius. E a terceira coluna, temperatura de ebulição, menos 0,5. Então, não está coerente. Por quê? O 25, na verdade, em ordem crescente, né, ele deveria estar lá na frente da temperatura de ebulição. O butano, então, galera, ele é um gás à temperatura ambiente, né? Ele tem menos 0,5 graus Celsius. Né? Então, a 25 graus Celsius ele é um gás. Etanol, de novo nesse esqueminha aí que eu te expliquei, olha. O etanol, temperatura de fusão dele é menos 112, 25 graus Celsius, e a temperatura de ebulição é 78 graus Celsius. Percebe que tem aí uma ordem crescente coerente? Então, o etanol, ele é líquido à temperatura ambiente. Por quê? Pensando de outra forma, olha, se ele entra em ebulição aí a 78 graus Celsius, a 25, ele ainda é um líquido, ok? Metano, mesma coisa, ó, temperatura de fusão, menos 183. Temperatura de ebulição, menos 162. Então, 25 graus Celsius, ele estaria na frente da temperatura de ebulição. Então, ele é um gás também à temperatura ambiente. Metanol, temperatura de fusão, olha só, menos 98. Coloco o 25 ali na frente e temperatura de ebulição, 65. Tem uma ordem crescente também, consegue perceber? Então, ele é líquido à temperatura ambiente. Octano, olha, temperatura de fusão, menos 57, 25, que é a temperatura ambiente que ele está pedindo no exercício, né? E na terceira coluna, temperatura de ebulição, 126 graus Celsius. Então, também está bem coerente, né? 57, 25, 126. Então, ele também é líquido à temperatura ambiente, ok? Então, qual que é o gabarito da questão? A alternativa B, que diz para nós exatamente isso que nós analisamos aí. O etanol, o metanol e o octano são líquidos à temperatura ambiente. Então, espero que você tenha entendido o exercício, espero que você tenha gostado aí dessa forma de resolver esse exercício. Mas, se houver alguma dúvida, você já sabe, comenta aqui embaixo, entre em contato comigo nas redes sociais. Não posso deixar de pedir para você também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos e não deixe de curtir o vídeo, porque isso é muito importante para mim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.